Capítulo 22. Bryce esperou que as costas musculosas e as belas asas de Hunt tivessem desaparecido atrás dos portões do santuário interno antes de se virar para Ron. O rei outonal tem algo a ver com isso? Os olhos azuis de Ron cintilaram em seu ninho de sombras, ou como quer que se chamasse aquilo. Não, ele é um monstro de muitos modos, mas não mataria Danica. Ela havia chegado à mesma conclusão na outra noite. Como pode ter tanta certeza? Perguntou a semiférica mesmo assim. Você não faz a menor ideia das malditas intenções dele a longo prazo. Ron cruzou os braços. Por que me pediria para procurar os chifres se está invocando cristalos? 2 rastreadores são melhores que um? O coração dela ribombava no peito. Ele não está por trás disso. Está apenas tentando se aproveitar da situação para alçar os féricos à sua antiga glória. Você sabe como ele gosta de se iludir com essa vaquice. Bryce passou os dedos através da muralha de sombras, a escuridão lambendo sua pele como bruma. Ele sabe que você veio me encontrar? Não. Ela sustentou o olhar do irmão. Por que... Bryce lutou para encontrar as palavras. Por que se importa? Porque quero ajudá-la, porque essa merda põe toda a cidade em risco. Que escolhido de sua parte? O silêncio se prolongou entre eles, tão tenso que vibrava. Só porque estamos trabalhando juntos não significa que as coisas entre nós vão mudar, disparou ela. Você vai encontrar o chifre e vou encontrar quem está por trás disso. Ponto final. Ótimo, disse Ron, os olhos frios. Jamais tive esperança de que me desse ouvidos, afinal. Por que eu lhe daria ouvidos? Sibilou ela. Sou apenas uma vadia mestiça, certo? Ron se retesou, corando. Sabe que foi uma discussão idiota e que não quis dizer aquilo. Sim, você quis, cuspiu ela, dando meia volta. Você pode se vestir como um punk rebelde contrariando as regras do papai, mas, bem no fundo, não é melhor que o restante dos babacas féricos que puxam seu saco de escolhido. Ron rosnou, mas Bryce nem esperou para se arremessar contra as sombras, piscando quando a onda de luz a saudou, e seguir na direção de Hunt, que estava parado à porta. Vamos, disse ela sem se importar com que ele tivesse ouvido. Hunt se demorou no lugar, os olhos negros cintilando conforme olhava para o canto sombrio do cômodo, onde o suposto primo de Bryce estava mais uma vez oculto pela escuridão. Felizmente, o anjo não disse nada enquanto a alcançava, e ela não disse mais nada a ele. Bryce praticamente correu de volta à galeria, em parte para recomeçar sua pesquisa sobre o chifre, mas também graças à enxurrada de mensagens de Gésiba exigindo saber onde ela estava, se ainda queria o emprego e se preferia ser transformada em um rato ou em uma pomba. E em seguida uma ordem para voltar imediatamente para receber um cliente. 5 minutos depois de Bryce chegar, o cliente de Gésiba, o babaca furioso de um metamorfo leopardo, que acreditava ter o direito de colocar as patas na bunda de Bryce, estava à espreita e comprou uma estátua de Solas Ectona, retratadas como um sol com feições masculinas enterrando o rosto em um par de montanhas em formato de seios. A imagem sagrada era conhecida simplesmente como o abraço. Sua mãe até usava a versão simplificada, um círculo aninhado no topo de 2 triângulos, em um pendente de prata. Mas Bryce sempre achara o abraço piegas e banal em qualquer interpretação. 30 minutos e 2 rejeições aos avanços pegajosos do cliente depois, misericordiosamente Bryce se viu sozinha de novo. Pelo tempo que pesquisou, porém, o banco de dados da galeria sobre o chifre de Luna não revelou nada além do que ela já sabia e do que o irmão havia contado naquela manhã. Nem mesmo Lerraba, a excepcional rainha da fofoca, sabia nada sobre o chifre. Com a volta de Ron aos arquivos féricos para checar se alguma outra informação evocava sua sensibilidade estrelada, Bryce imaginava que teria de esperar por alguma novidade. Hunt havia voado para reassumir sua vigília no telhado. Aparentemente tinha de ligar para o chefe ou o que quer que Micah fingisse ser, e a Isaiah para contar do chifre. O anjo não havia tentado voltar à biblioteca
como se sentisse que ela precisava de espaço. Procure onde dói mais. É onde as respostas sempre estão. Bryce se pegou olhando para a lista inacabada que havia começado naquela manhã. Talvez não fosse capaz de descobrir muito sobre o chifre por conta própria, mas talvez conseguisse entender como diabos Danica se encaixava em tudo aquilo. Com as mãos trêmulas, ela se obrigou a terminar a lista com os últimos passos de Danica, até onde sabia. Quando o sol estava quase se pondo e Sinrix parecia pronto para ser levado para casa, Bryce sentia que poderia vender o que restava da própria alma a um ceifador em troca do conforto silencioso de sua cama. Tinha sido um dia longo, cheio de informações que precisava processar e uma lista que abandonara na gaveta da escrivaninha. Também devia ter sido um dia longo para Hunt, porque ele seguiu a quimera e a semiférica dos céus sem lhe dirigir uma palavra. Ela estava na cama às 8 e nem mesmo se lembrava de ter caído no sono. Capítulo 23. Na manhã seguinte, Bryce estava sentada à mesa da recepção na sala da exibição da galeria, olhando para a lista dos últimos locais visitados por Danica quando o telefone tocou. O acordo com o Leopardo foi fechado, disse ela a Jéssica à guisa de cumprimento. A papelada havia ficado pronta 1 hora antes. Preciso que vá até meu escritório e me mande um arquivo de meu computador. Bryce revirou os olhos, tentando não soltar um de nada. Está sem acesso? Perguntou. Fiz questão de não salvá-lo em rede. Bufando, Bryce se levantou. A perna letejando de leve, caminhou até a pequena porta na parede adjacente à mesa. Com uma das mãos, desativou os encantamentos no painel ao lado, a porta se abrindo para revelar uma estreita e acarpetada escadaria. Quando peço alguma coisa, Bryce, faça, sem perguntas. Sim, Jéssica, resmungou a semiférica subindo a escada. Ao se desviar dos avanços do metamorfo, Leopardo na véspera tinha dado algum mau jeito na perna ruim. Gostaria de ser um verme, Bryce, ronronou Jéssica, a voz se aproximando assustadoramente do triscar de um ceifador. Pelo menos Jéssica não era um. Mesmo que Bryce soubesse que a feiticeira sempre lidava com eles na casa de chama e sombra. Graças aos deuses, nenhum jamais havia aparecido na galeria. Gostaria de ser um besouro do esterco ou uma centopeia? Prefiro uma libélula. Bryce entrou no pequeno e confortável escritório no andar de cima. Uma das paredes era uma vidraça que se debruçava sobre a galeria abaixo, um material totalmente à prova de som. Tenha cuidado com o que deseja, continuou Jéssica. Vai descobrir que essa sua insolência seria bem fácil de calar se eu a transformasse. Não teria voz nenhuma, afinal. Bryce calculou o fuso horário entre Lunetium e a costa ocidental de Pangera e se deu conta de que Jéssica tinha muito provavelmente acabado de voltar do jantar. O vinho pangerano é o melhor, não? Já estava quase na mesa quando as primalux piscaram. Uma fileira de lâmpadas iluminava o rifle desmontado e pendurado na parede atrás da mesa. O matador de deuses brilhava tão novo como no dia em que fora forjado. Bryce poderia jurar que um lamento fraco irradiava do ouro e do aço, como se a lendária e letal arma ainda cantasse após um disparo. A presença do rifle a enervava, apesar de Jéssica tê-lo dividido em 4 partes dispostas como uma obra de arte atrás da escrivaninha. 4 partes que ainda podiam ser montadas com facilidade, mas aquilo deixava os clientes à vontade, mesmo quando os lembrava de quem estava no comando. Bryce sabia que a feiticeira nunca lhes contara sobre a bala de ouro gravada que ficava no cofre ao lado do quadro na parede da direita. Jéssica a mostrara a ela apenas uma vez, deixando que Bryce lesse as palavras desenhadas na lateral. Memento mori. As mesmas palavras exibidas no mosaico do mercado da carne. Tinha soado melodramático, mas uma parte da semiférica havia se maravilhado com aquilo, com a bala e o rifle tão raro que existiam apenas alguns em Midgar. Bryce ligou o computador de Jéssica, deixando a feiticeira ditar as instruções antes de enviar o arquivo.
Soube de alguma novidade sobre o chifre de Luna? Perguntou quando já estava de volta no meio da escada. Uma longa e contemplativa pausa. Isso tem algo a ver com essa sua investigação? Talvez. A voz fria e baixa de Gésio parecia a personificação da casa que servia. Não ouviu nada. Não ouvi nada, então desligou. Bryce rangeu os dentes conforme voltava para sua mesa na sala de exibição. Posso ver Ati agora? Terraba interrompeu-a, sussurrando pela porta de ferro. Não, Lelê. Ele havia mantido distância naquela manhã também. Ótimo. Procure onde dói mais. Bryce tinha a lista dos paradeiros de Danica. Infelizmente, sabia o que precisava fazer em seguida, o que ela temia ao acordar naquela manhã. O telefone tocou em sua mão crispada e Bryce se preparou para ouvir Jéssica desancá-la porque tinha ferrado com o arquivo, mas era Hunt. Sim? Perguntou ela à guisa de cumprimento. Houve outro assassinato. A voz do anjo era tensa, fria. Ela quase deixou cair o telefone. Ainda estou reunindo os detalhes, mas foi a uns 10 quarteirões daqui, perto do portão na praça da cidade velha. O coração de Bryce batia tão rápido que ela mal conseguia tomar fôlego. Alguma testemunha? Não, mas vamos até lá. Estou ocupada, mentiu ela, as mãos trêmulas. Hunt hesitou. Não estou de brincadeira, Kinlan. Não. Não, ela não podia fazer aquilo, suportar, rever. Bryce se forçou a respirar, praticamente inalando os vapores de menta do difusor. Tem um cliente a caminho. Ele esmurrou a porta da galeria, selando seu destino. Estamos indo. O corpo inteiro de Bryce parecia retesado ao ponto de tremer quando o anjo e ela se aproximaram das mais de cercas que bloqueavam o beco a alguns quarteirões do portão do coração. Ela tentou respirar pausadamente, tentou todas as técnicas sobre as quais aprendera ou lera para controlar a sensação de pânico, a náusea que pressionava seu estômago. Nada funcionou. Anjos, féricos e metamorfos perambulavam pelo beco, alguns falando ao rádio ou ao telefone. Um corredor encontrou os restos, disse Hunt, enquanto as pessoas abriam caminho para deixá-los passar. Acham que aconteceu em algum momento da noite passada. Ele acrescentou com cautela. A 33ª ainda está tentando conseguir uma identificação, mas, pelas roupas, parece uma acólita do templo de Luna. A Isaiah já está interrogando as sacerdotisas do templo para descobrir quem pode estar ausente. Todos os sons se mesclaram em um zumbido estridente. Ela não se lembrava direito da caminhada até ali. Hunt se desviou de uma margem de cerca que ocultava a cena do crime. Deu uma olhada no que o aguardava ali e xingou. Então se virou para Bryce, como se enfim percebesse o que aquilo a fazia recordar, mas já era tarde demais. Sangue havia espirrado nos tijolos do prédio e estava empoçado nas pedras gretadas do chão do beco, salpicado nas laterais da lixeira. Ao lado da lixeira, como se alguém o tivesse jogado fora, havia pedaços de polpa vermelha. Uma túnica rasgada jazia ao lado da carnificina. O zumbido se tornou um rugido. O corpo de Bryce se desligou ainda mais. Danica uivando de rir, Connor piscando para ela, Bronson, Zack, Zelda e Natalie e Thorne, todos histéricos. Então, nada além de polpa vermelha. Todos eles, tudo que tinham sido, tudo que ela havia sido com ele se tornou nada mais que pilhas de polpa vermelha. Mortos, mortos, mortos. Um punho apertou seu ombro, mas não era o de Hunt. Não, ele continuava onde estava, a expressão agora dura como pedra. Ela se encolheu quando Ron disse ao seu ouvido: Você não precisa ver isso. Aquele era outro assassinato, outro corpo, outro ano. Uma média bruxa até mesmo se ajoelhara ao lado do corpo, a varinha vibrando com a prima Lux em suas mãos, tentando remendar o cadáver. A garota. Ron a puxou na direção da cerca e do céu aberto. O movimento a libertou do transe, interrompeu o zumbido em seus ouvidos.
Ela se desvencilhou do irmão sem se importar se alguém veria, sem se importar com o fato de que ele, como líder das unidades do Oxférico, tivesse o direito de estar ali. Não toque em mim. Ron comprimiu os lábios, mas olhou por sobre o ombro para Hunt. Você é um babaca. Os olhos de Hunt faiscaram. Eu a avisei sobre a situação no caminho. O anjo acrescentou com pesar. Não me dei conta da bagunça que encontraríamos. Ele a avisara, não? Ela havia se distanciado tanto que mal ouvira Hunt, tão atordoada como se tivesse cheirado uma carreira de caça-luz. Ele emendou. Ela é uma mulher adulta. Não precisa de você para decidir o que consegue suportar. O anjo assentiu para sair do beco. Não devia estar pesquisando? Ligaremos para você caso sua presença seja necessária, príncipezinho. Vá se foder, vociferou Ron, sombras rodopiando em seu cabelo. Outros reparavam agora. Não acha que é coincidência demais que uma acólita tenha sido assassinada depois de visitarmos o templo? As palavras não faziam sentido. Nada daquilo fazia. Bryce deu as costas para o beco para os investigadores. Bryce, começou Ron. Me deixe em paz, interrompeu ela com calma e continuou andando. Não devia ter deixado a Talar convencê-la a acompanhá-lo. Não devia ter visto aquilo, não devia ter sido obrigada a lembrar. No passado, talvez tivesse ido direto para o estúdio de dança. Teria dançado e se movido até que o mundo entrasse nos eixos outra vez. Sempre fora seu refúgio, seu modo de entender o mundo. Havia visitado o estúdio sempre que tivera um dia de merda. Já fazia 2 anos que não pisava em um. Ela havia jogado fora todas as roupas de dança e sapatilhas, as sacolas. Aquela no apartamento tinha ficado toda salpicada de sangue, o de Danica, Connell e Thorne, nas roupas no quarto, e o de Zelda e Bronson em sua sacola reserva que ela havia deixado pendurada ao lado da porta. Padrões de respingos iguais. Um perfume de chuva acariciou seu nariz quando Hunt a alcançou. E lá estava ele, outra memória daquela noite. Ei, disse Hunt. Ei, tinha sussurrado ele havia tanto tempo. Bryce tinha se sentido destruída, um fantasma, e então ele aparecera, ajoelhado ao seu lado, aqueles olhos escuros indecifráveis conforme dizia, Ei! Ela não contara a ele, que se lembrava daquela noite na sala de interrogatório, e com certeza não confessaria naquele momento. Se tivesse de conversar com alguém, ia explodir. Se tivesse de fazer qualquer coisa naquele instante, Bryce se entregaria a um daqueles ataques de ira primal dos féricos. Sua visão começou a se anuviar, os músculos tensionados de forma dolorosa, a ponta dos dedos crispadas como se fantasiasse cravá-las. Dê tempo ao tempo, murmurou Hunt. Me deixe em paz, até lá. Ela se recusava a encará-lo. Não conseguia engolir o anjo ou o irmão ou ninguém. Se o assassinato daquela acólita tivesse a ver com sua presença no templo, talvez um aviso ou quem sabe, porque ela vira algo relacionado ao chifre, se eles acidentalmente foram os responsáveis por aquela morte. Suas pernas continuavam a se mover cada vez mais rápido. Hunt não hesitou nem por um segundo. Ela não ia chorar, não ia se dissolver em um caos histérico na esquina, não ia gritar ou vomitar. Eu estava lá naquela noite, disse Hunt rouco, depois de outro quarteirão. Ela continuou andando, os passos comendo a calçada. Como sobreviveu ao cristalos? Perguntou o anjo. Sem dúvida, ele estava analisando seu corpo naquele exato instante, imaginando a resposta. Como ela, uma patética mestiça, havia sobrevivido quando Vanir puro e sangue não conseguiram? Não sobrevivi, murmurou ela, cruzando uma rua e se desviando de um carro que fechava o cruzamento. Ele escapou. Mas o Cristalos imobilizou Maika, rasgou o peito dele. Ela quase tropeçou no meio-fio e deu meia volta, queixo caído. Aquele era Maika?